Professora Andressa aqui da Sala do Saber, e hoje nós vamos abordar mais uma tendência da literatura contemporânea e é claro, né, gente, vamos para a linha da poesia marginal. Só para esclarecer algumas coisas, porque eu imagino que vocês devem estar com uma dúvida aí, né, uma pulga atrás da orelha relacionado a esse nome dado aqui para essa poesia. Toda vez que eu falar em poesia marginal na formação contemporânea, significa que ela está à margem dos processos canônicos de produção literária. Então imaginem aí em casa que tudo que é marginal, tudo que tem relação com essa produção marginal, vai estar à margem, vai estar fora da estreita literária que a gente conhece e que considera como perfeita, como tradicional. Então os artistas aqui, dessa linha contemporânea, vão produzir uma obra literária não menos importante do que as outras, mas é claro que eles vão estar trabalhando um conceito de arte que foge um pouquinho desse método canônico e também tradicional que a literatura e as artes manteve há muito tempo, né? Desde não só das épocas do século XVII, XVIII, XIX aqui no Brasil, mas também um pouquinho aqui no século XX, certo? Então, falando um pouquinho melhor sobre esse estilo literário, né, para começarmos a esquentar e, claro, trabalhar algumas características importantes sobre ela, eu não posso deixar de falar que, na verdade, ela também pode ser chamada de geração, né, produção, geração mimeógrafa. Ela tem esse apelido, na verdade, né, por conta do mimeógrafo. Não sei se vocês já ouviram falar, o mimeógrafo é um aparelho específico, né, muito usado por muitos artistas aqui no Brasil para fazer as próprias impressões dos livros. Claro, de uma maneira bem artesanal, bem simplória, mas é isso que faz parte desse estilo literário encabeçado aqui na literatura contemporânea. Uma vez que eles querem fugir da base, da formação canônica e tradicional, consequentemente, usar o mimeógrafo para produzir, né, para fazer as cópias dos seus próprios livros e eles mesmos saírem vendendo as suas obras, né, em universidades, em feiras, em festas, em circuitos artísticos, isso faz com que haja também uma recusa à objetificação da literatura enquanto indústria. Então, ao invés de eu valorizar o processo editorial, né, a construção das livrarias, que querendo ou não ganha dinheiro em cima do ato literário, os artistas da poesia marginal, do estilo contemporâneo, preveem que a arte deve ser feita e deve ser valorizada por aquilo que ela é, e não o valor que ela tem no mercado. Então, pensando um pouquinho nisso, a gente trata, né, de maneira um pouco mais específica em relação às características que fazem parte a essa produção. Outra questão interessante que eu não posso deixar de comentar com vocês é o momento de surgimento, tá? Então, na verdade, o início desse estilo, né, de produção, um estilo bem diferenciado aqui da literatura contemporânea, o início tem a ver com a década de 70 aqui no Brasil. E se eu pensar que a década de 70 é uma década importante, ainda mais porque ela vincula-se ao conceito, né, à formação histórico-social política da ditadura militar, a gente já consegue perceber, ou obviamente prever, que os artistas que vão estar ligados a essa linha mimeógrafa, né, essa geração mimeógrafa, essa geração marginal, eles estão também criando conceitos que fogem o perfil totalitário que, obviamente, o governo transpassava no seu perfil de política e, consequentemente, queria jogar também para o estilo literário. Então, a ditadura faz com que não só muitos artistas nessa época, mas também pintores, professores, educadores, críticos literários se unam para tentar reaver e tornar a literatura cada vez mais libertária dessas amarras conservadoristas e totalitárias
que o período histórico-social brasileiro impunha na formação das artes também. Então a gente tem que pensar seriamente sobre isso, né? Quando eu penso em literatura marginal, eu penso nesse estilo fora dos padrões, né? Fora das esteiras literárias. Consequentemente, a ditadura, né? Essa questão do contra o estilo tradicional, conservador, também pesa para que os artistas possam tomar esse tipo de postura, tá? Então é uma época que é muito propícia para que essa nova linha literária apareça. Outra questão importante também, que faz parte dessa poesia marginal, é a questão da contracultura. Quando eu falo em contracultura, ela é um conceito que vai para as artes, que vai para a literatura, mas obviamente tem uma relação social muito forte. E o que seria uma arte de contracultura, ou também denominada de anti-arte, né? É uma arte que realmente está num perfil artístico diferente. Ela vai contra tudo aquilo que foi, por muito tempo, imposto para o perfil de arte. Tá? Então, quando eu penso que os próprios artistas, na sua casa, né, na sua particularidade, usavam o seu próprio mimeógrafo para imprimir de maneira artesanal os seus livros, e eles mesmos saíam, né, com as suas impressões indo a vários lugares para vendê-los com um valor bem irrisório, consequentemente, isso me traz essa ideia sociológica, essa ideia artística da contracultura. Então é uma arte que não vai contra aquilo que é arte, mas é uma arte que repensa o seu poder e a sua produção dentro de um universo que tornou a arte também muito industrial e muito comercial. Então aqui a tentativa é romper com aquilo que foi dado como padrão para a escrita literária e padrão também para aquilo que você pode produzir e vender no cenário social, certo, gente? Então ela tem esse peso muito forte aqui da ideia da contracultura, tá? Uma coisa interessante também são as características que rondam essa produção. Então, pensando nessa primeira relação que eu trago aqui para vocês, a relação histórica, a relação de conceito sociológico de contracultura, a ideia também da geração mimeógrafa, né, esse apelido, eu consigo trabalhar, consequentemente, algumas características importantes para essa produção literária, né? Então, além de ter tudo isso, né, ser uma arte fora da esteira literária, da esteira canônica, né, considerada por muito tempo as mais importantes e as mais bem produzidas, o que os artistas empregam na sua produção literária? O que a gente consegue enxergar, né, quando faz a leitura, por exemplo, de poemas do Cacaso, do poemas de Torquato Neto, do nosso curitibano, que daqui a pouquinho eu vou falar melhor, né, vou usar ele como exemplo, obviamente, Paulo Leminski. Então, quando a gente parte para a leitura desses artistas que estão ligados a essa poesia marginal, a essa geração mimeógrafa, o que eu posso encontrar que torna essa arte realmente contemporânea e atual até os dias de hoje, né, ok? Mesmo sendo produzidas nas décadas de 70, de 80 aqui no Brasil. Então, a primeira característica que chama, obviamente, a atenção é a linguagem coloquial. Óbvio, né, gente? Na verdade, a linguagem coloquial, ela faz parte da produção modernista e que, obviamente, foi absorvida pela literatura contemporânea, pelos artistas da literatura contemporânea e aqui, novamente, foi muito bem utilizada. Então, a linguagem coloquial, essa linguagem do dia a dia, da oralidade, ela acaba fazendo com que o leitor se veja muito mais naquele texto, consiga interpretar de várias formas, né, consiga trazer aquela realidade para a sua própria realidade. Então, o coloquialismo é uma das marcas dessa literatura coloquial e que faz com que haja realmente essa visão de pós-modernidade para a produção mimeógrafa. Outra questão interessante também são os temas metapoéticos, que também não é nada de novo para vocês, não é uma novidade. Quando a gente fala em literatura modernista, que obviamente influenciou a literatura pós-modernista, a literatura contemporânea, a ideia da metapoética ou da metalinguagem, ela faz parte do bom acervo literário dos grandes artistas, né? Então não tem como eles deixarem de lado essa produção que fala sobre o próprio ato de escrever. É uma forma também do artista refletir como está sendo a sua escrita literária. Então aqui na poesia marginal a gente consegue perceber também esse caminho.
Outra questão também interessante são os poemas rápidos, tá? Poemas rápidos, ou também chamado de poemas curtos, né? Aquela ideia de poema minuto, que a gente falou um pouquinho lá na primeira aula, na parte introducional, né? Que vai aparecer de maneira significativa aqui nas produções. Quando eu falo em poema rápido, não significa que são poemas tão simples assim. Eles podem ter uma rapidez na escrita, na condição de produção, né? 2, 3 versos ali, rápidos, mas a questão da intensidade de significados aparece de maneira muito significativa. Então não é porque ele é dinâmico, porque ele é minuto, ele é rápido para ler, que você também não vai ter um trabalho para a interpretação. Então, na verdade, ele é curto no tamanho, mas na interpretação ele tem essa possibilidade de múltiplos significados. Então, é uma outra questão interessante aqui. E se a gente pensar que os artistas imprimiam os seus próprios poemas e produziam seus próprios livros e saíam também para vender nessa esfera, né, artística, né, trabalhando essa questão do marginal, daquilo que não é central, certo, gente? Consequentemente, aquilo que é curto, aquilo que é rápido, atende um público mais dinâmico também, um público jovem, que quer rapidez, que quer novidade sempre. Então, essa intenção é interessante e é legal a gente lembrar. Outra questão, também trabalhada aqui, são as questões ligadas aos temas cotidianos. Temas cotidianos, temas realistas, né, temas prosaicos. Os artistas se baseavam naquilo que eles viviam, nas suas próprias experiências individuais e, consequentemente, sociais, e traziam isso para dentro das suas obras. É claro que não é a primeira vez que vai aparecer, a gente trabalha essa ideia de tema cotidiano, tema prosaico, também desde a primeira fase do modernismo, né, no caso lá, a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, e isso vai sendo trabalhado também ao longo do tempo. E é óbvio que a literatura contemporânea, por ser atual, por ser dinâmica, ela vai trazer essa visão mais próxima da realidade, né, para o leitor também, certo? E a partir desse tema cotidiano, a gente também lança a questão crítica. Não tem como, né? Então é uma literatura que, mesmo tendo essa rapidez, uma postura aparentemente simples e mais popular, ela não deixa de trabalhar o senso crítico e reflexivo naquilo que se põe a escrever e também ao chegar nas mãos dos leitores. Tá? Então a gente tem que pensar seriamente nisso e deixar muito claro que aquilo que é simples, muitas vezes, tem um poder, né, de formação, de reflexão e de humanização muito maior do que aquilo que é, muitas vezes, cheio de ornamentação. Tá? Então isso é interessante. Outra questão é a utilização, né? Os artistas aqui usam várias técnicas, usam figuras de linguagem, usam trocadilhos, tudo para encantar o leitor e para tornar também essa literatura dinâmica, né? Para que ela crie movimento, para que ela não deixe de ser lembrada e relembrada pelos seus leitores, pelos seus interpretadores, tá? Então é muito comum a gente perceber o uso de ironia, né? Essa figura de linguagem que é interessante, né? Que faz com que a gente não só pense de maneira engraçada em algumas questões, mas também pense de maneira crítica. Então ela tem esse trabalho dentro do texto literário, a ironia, o sarcasmo, tá, gente? A tiração de sarro, a zombaria, que é bem típica também desses artistas que vão fora da esteira literária canônica, tá? Para criar também um viés de formação diferente daquilo que já foi produzido antes. Além disso, nós temos também, né, se a gente for pensar, além da ironia e do sarcasmo, a gente tem um certo erotismo nos temas trabalhados. Então, além de trabalhar temas do cotidiano que são aparentemente banais, o erotismo, que faz parte da nossa humanidade, da nossa individualidade como seres humanos, também pode ser um recurso literário trabalhado aqui pelos artistas, pelos poetas da literatura marginal, tá? Então eles acabam abusando também em alguns momentos desse lado sugestivo e sensual que o erotismo provoca através dos temas literários. Eles usam também, nesse caso aqui, né, as ambiguidades. Todo mundo deve saber que as ambiguidades provoca, né, na verdade, esses duplos sentidos na leitura literária e, consequentemente, faz com que a gente pense pense de uma forma diferente sobre aquele mesmo tema, tá? Então, isso também é muito interessante, é um recurso bem
trabalhado nesse caso. Outra questão também é o uso do humor, tá? Essa tiração de sarro, que é muito comum aqui. E às vezes esse humor, ele pode ter uma pitada, né, de humor negro, que às vezes a gente pensa, ué, mas será que é um humor que eu devo dar risada? A gente acaba dando risada, mas ele também tem um senso crítico muito interessante quando ele passa a ser refletido pelo leitor. Então ele faz essa brincadeirinha, né? Aquilo que gera riso, consequentemente, ao ser avaliado pelo leitor, também pode gerar reflexão e mudanças de pensamento e de comportamento dentro da sociedade, tá? Ok? Outra questão também interessante, além do uso desses elementos, né, que nós pontuamos aqui, é a formação de temas sociais. Então, como é uma literatura correlacionada a uma época ditatorial, que apresentava um regime totalitarista, os artistas queriam romper com esse tradicionalismo, certo? Com esse totalitarismo que era provocado pela política brasileira. Então, os temas sociais, com esse fundo de humor, com esse fundo de crítica social, era muito bem, assim, cabia muito bem a essa literatura marginal, tá? Então, os artistas, eles tinham, querendo ou não, um empenho em relacionar a sua arte, né, a sua arte de contracultura com as temáticas sociais. Mas lembrando, muitas vezes, essas temáticas sociais, elas eram trabalhadas de forma indireta, tá? Então, os artistas tinham muito cuidado também ao tratar de questões mais problemáticas, ainda mais num percurso onde a ditadura militar poderia muito bem censurar essa prática literária, tá? E eram censurados mesmo, né, gente? E se a gente pensar que é uma arte tão diversa, ela também faz alusão, faz referência a outras questões artísticas. Então ela está ligada à literatura, mas obviamente ela vai se comunicar, ela vai dialogar com outras atmosferas de arte, tá? Então a gente vê poesia marginal, só que a gente não pode deixar de esquecer que na verdade o que nós temos aqui é uma arte marginal, tá? E como eu disse para vocês, não só escritores estavam engajados nesse tipo de produção. A gente vê uma relação muito tênue com outras atmosferas, outras profissões que fazem parte dessa geração mimeógrafa, certo? Então aqui é um pouquinho do que nós podemos falar sobre essa literatura. E é claro, né, gente, não adianta só ficar na teoria. Toda vez que a gente trabalha teoria, a gente também, no caso dessa disciplina da literatura, ela precisa muito bem ser exemplificada, tá? Então é claro que eu vou trazer aqui para vocês uma exemplificação de um escritor cobrado no Brasil inteiro, né, nas questões de Enem, de vestibular. Muitas vezes quando ele aparece com poemas da literatura marginal, lembrando que ele não foi apenas da literatura marginal, é um escritor muito dinâmico, que é o Leminski, né? Então, para exemplificar, para falar um pouquinho mais sobre esse estilo tão inovador aqui, né, tão fora dos padrões literários e artísticos da época, nós vamos para a exemplificação. Eu começo aqui, na verdade, ao invés de trazer de cara, né, o Leminski, o curitibano Leminski, eu trago o slogan dessa época, dessa poesia marginal, criada por um grande artista plástico, concretista, o Hélio Oiticica. Não sei se vocês já viram essa imagem, ela ronda os livros de literatura, de arte, né? E do Brasil inteiro, não só livros didáticos, mas também livros da própria literatura marginal, porque ele acabou virando um slogan dessa época. E a frase, ela por si só já tem um significado muito interessante aqui para a geração mimeógrafa, né? Seja marginal, seja herói. Então, ao ser marginal, eu me torno o meu próprio herói da minha literatura. Eu mostro que realmente quem eu sou. Eu não fico preso a padrões literários e também a essa comercialização desenfreada que não só a literatura, mas as demais artes ganharam ao longo do tempo, desde que a indústria cultural se fez presente e objetificou a produção artística, tornou ela uma produção de reprodução, certo? Então, esse slogan acaba sendo um símbolo, na verdade, nem sinônimo, um símbolo para a literatura, para a poesia marginal, certo? Então, eu começo já mostrando. Interessante que ele pega, na verdade, só para vocês terem uma ideia, né, da onde parte o conceito desse slogan, né, e também além da frase. Ele pega uma reprodução
de uma exposição feita da arte concreta e traz aqui como base para essa representação aqui da poesia marginal, certo? Então, reparem que o concretismo também esteve muito ligado a essa mesma linha de pensamento, obviamente, que é a poesia marginal durante a literatura contemporânea. Esse é o nosso Leminski, para quem não conhecia, né, famoso escritor curitibano, não produziu apenas literatura marginal, como eu falei para vocês, ele começa, na verdade, a sua carreira dando ali alguns passos no concretismo, ele foi muito influenciado pela tríade concretista aqui no Brasil, certo? Mas depois vai caminhando para outras linhas, para outras tendências literárias. Ele é um dos introdutores aqui no Brasil da literatura Enhaikai, que é uma literatura de influência japonesa, certo? Então ele vai trazer isso também para suas produções, certo? Com esse lado dinâmico que a literatura marginal trouxe para a vida dele, para a carreira dele. E a partir dessa ideia, eu trago aqui algumas exemplificações, alguns poemas, bons poemas desse autor, que representa muito bem aquilo que a poesia marginal buscava transmitir através da sua literatura de anti-arte, né, de contracultura. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura? Olha como o poema ele é leve, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga, né, de profundidade de significados, que é aquilo que os artistas buscavam em termos de reconhecimento com os seus diferentes leitores, né? Ainda mais os leitores que também estavam à margem desse sistema canônico de produção. Então a burguesia, gente, tá? A famosa burguesia não é o principal, né, público dessa produção marginal aqui no Brasil, tá? Então ela também abre um viés grande para a plateia, para quem vai receber essa literatura. O que quer dizer? Vamos lá então? O que quer dizer diz, não fica fazendo o que um dia eu sempre fiz. Não fica só querendo, coisa que eu nunca quis. O que quer dizer diz, só se dizendo num outro o que um dia se disse, um dia vai ser feliz. Então olha a brincadeira dos jogos de palavras aqui, que vai criando também uma expectativa e uma reflexão no próprio leitor, né? Então é um poema rápido, é um poema que ele nem trabalha muito essas estruturas literárias, porque a literatura é mais do que isso, né? O tema aqui também ganha uma evolução, uma importância muito grande. Ele deixa de lado as rimas, na verdade a escolha lexical das palavras é que formam essa base de musicalidade do gênero lírico da produção aqui da poesia marginal. Mais um exemplo, né, já que é um escritor de boa qualidade literária, de ótima qualidade literária, Parada Cardíaca. Essa minha secura, essa falta de sentimento, não tem ninguém que segure, vem de dentro, né? Olha as impressões também sentimentais que novamente aparecem aqui e marcam novamente o gênero lírico. Vem da zona escura, de onde vem o que sinto, sinto muito, sentir é muito lento. Então, olha, na simplicidade do tema literário e também na leitura literária, a profundidade de significado que essa literatura, né, do Leminski e também dos outros artistas que fazem parte dessa formação da literatura contemporânea, procuraram expressar com a sua arte. Por enquanto é isso. Na próxima aula, outras novas tendências literárias que fazem parte dessa literatura tão eclética e tão interessante que é a contemporânea. Aguardo vocês. Até mais!